Vamos agora estar ouvindo a preciosa palavra de Deus. O presbítero Jefferson vai estar ministrando. Curva a sua cabeça, por favor, e vamos orar a Deus. Pai querido, aqui está o teu filho, Pai amado, com a responsabilidade de ser, Pai querido, um canal para transmitir a tua palavra aos nossos corações essa noite. E nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor o abençoe maravilhosamente. Fala aquilo que nós precisamos, ó Deus, ouvir aqui neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, seja com o teu servo. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, por gentileza, abramos a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 7. Muito feliz pela oportunidade. Eu sempre que recebo uma oportunidade para dar uma palavra ou para falar sobre Deus, eu me lembro do meu passado, né? De quem eu era, de quão envergonhado para algumas coisas eu era. E aí Deus muda a vida completamente do ser, né? Tira de um local que ninguém via nada e coloca na igreja, que é um assentamento santo, e ainda dá a oportunidade de falar da sua palavra, né? E eu fico muito feliz porque a gente congrega em uma igreja grande que tem muitas pessoas capazes, mas a gente sabe que isso é graça de Deus, não é por merecimento, não é por intelectualidade, não é porque eu sou bom, mas graça e misericórdia do Senhor que nos concede. Esse texto, ele é um dos mais conhecidos, né? Que nós já lemos várias vezes, mas a reflexão que eu quero trazer hoje, ela é muito forte porque quando a gente está preparando uma mensagem para trazer para a igreja, se a gente tem temor de Deus, a gente vai sendo golpeado pela espada afiada de dois gumes, que é o Senhor Jesus Cristo falando, revelando-nos os nossos pecados, quando nós estamos em pecado, as nossas fraquezas. E é uma palavra muito forte, muito séria, que serve com certeza para mim, e eu quero que a igreja reflita bastante nela. Diz assim: escreve-a o anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? E forte, né, irmãos? Se essa é forte, quando você pega a última igreja, aí que é forte mesmo, né? Das 7. Irmãos, como a gente vê na epígrafe do texto, essa carta, essa primeira carta, ela é para a igreja de Éfeso. Uma igreja muito conhecida, uma igreja que serviu muito ao Senhor, com ímpeto, com vontade. Eram irmãos que tinham
tido um conhecimento real de quem Cristo é. Uma igreja que doou-se para a obra de Deus, uma igreja que se interessava em tudo aquilo que os discípulos, os apóstolos pregavam. Eles pegaram aquilo para si e começaram a disseminar a palavra com a mesma vontade, intrepidez para o seu povo, certo? Imaginem um povo, irmãos, a gente está falando de gentios, a gente está falando aqui da quarta cidade maior na Ásia Menor naquela época, da quarta cidade romana maior da época, uma cidade proeminente, uma cidade que as pessoas andavam com o peito inchado, não era uma cidadezinha qualquer. Eles tinham lá, além de muitos deuses, eles tinham um que era muito conhecido, que os irmãos sabem muito bem, que era a deusa Diana, né? Para os romanos era Diana e para os gregos era chamada de Ártemis. E existia um templo muito grande lá, que vinham pessoas de vários lugares para adorá-la, certo? Nesse templo tinha prostituição cultual, então a prostituição no culto era como se fosse uma forma de se aproximar dessa deusa, né? Eles tinham um comércio muito forte, eles tinham um porto que também comercializavam coisas através desse porto e era muito conhecido na época, muito famoso. Eles tinham, para vocês terem uma noção, irmãos, naquela época, um teatro que cabia 25 mil pessoas. A gente está falando de coisas, né, de mais de 2.000 anos atrás. Um teatro que não tinha um microfone. Um teatro tão bem feito que se uma pessoa soltasse uma moeda embaixo, né, porque a arquibancada era para cima, quem estava no último degrau escutava. Então vejam que eles eram preparados, outra coisa, eles tinham lá filósofos, escolas de magos, que para eles eram muito importantes, né? O que é que a gente entende pegando essas informações históricas, né? Se a gente for olhar somente para isso. Uma cidade dessa vai se interessar por um Deus que nem imagem tem? Uma cidade dessa vai se interessar por um Deus que eles provavelmente nem tinham ouvido falar? Uma cidade dessa vai se interessar por um Deus de um povo, de uma cidade pequena assim? Porque imaginem eles ouvirem a história de Jesus Cristo, que veio de Nazaré, e eles buscassem saber o que é Nazaré, né? E Nazaré não era nada. Nem para os judeus era, imagine para um povo que mora numa cidade como Éfeso, né? É os cafundó do Judas, como o pessoal diz. Então, eles não tinham por que acreditar num Deus desse, mas eles receberam aquela palavra e mesmo em meio à idolatria, mesmo em meio a tantos deuses que eles tinham, mesmo em meio a tantas riquezas que eles tinham, que eles poderiam atribuir a Diana, assim como muitos faziam, ou a outros deuses, porque os povos eram assim, os povos pensavam, tudo que nós temos porque os nossos deuses nos abençoaram. Era sempre assim, é só ver o caso do Egito, tudo eles atribuíam a um deus, aí vem um povo, geralmente fedorento, porque passava o dia andando, pregando em todo canto, pregando de um Cristo pobre, um Cristo que veio de uma cidade pobre, de um povo que ninguém dava nenhum tipo de cabimento, pregar para uma cidade onde o exército romano, né, porque era uma cidade romana, era o mais portentoso da época. Tem lógica uma coisa dessa? Não tem lógica. Então, partindo desse ponto, a gente já vê o poder transformador do Evangelho. Por quê? Porque chega num local desse e não se converte só pobre, né? Porque às vezes a pessoa pensa que só pobre, quando chega o Evangelho num local, é só pobre que se converte. Não é. Todo tipo de gente se converte, porque o Evangelho é poderoso para quebrar o coração do homem, qualquer homem que seja. Não tem quem consiga, né, ficar prepotente diante do Deus eterno quando ele se apresenta com seu grande poder. E aí, os Efésios tiveram esse encontro. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, interessante, irmãos, que
leitura que nós fizemos, João escreveu por volta do ano 90 a 95 depois de Cristo, certo? E o apóstolo Paulo escreve aos Efésios mais ou menos uns 40 anos antes. Se a gente lê a carta de Paulo, né, que na teologia é chamada de a rainha das epístolas, nós vamos ver o tanto de coisas que Paulo fala dessa igreja, coisa boa, um povo que amava o evangelho, um povo que não só amava o evangelho e vivia esse amor tão intensamente que era notório para a sociedade que eles estavam. Então, foi uma conversão genuína. Foi realmente um amor de Deus que penetrou a vida deles e eles estavam vivendo esse amor. Só que a gente vai falar aqui sobre isso, por quê? Porque muitas vezes a gente percebe que tem esse amor e a gente começa a ficar muito, como é que eu posso dizer? Achando que a gente vai conseguir reter isso a vida inteira. A gente tem que ter muito cuidado. Porque, como diz bem Pedro, né? Como existe um que parece, né, um leão rugindo, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, a todo momento ele tenta tirar essa fé do nosso coração, esse amor do nosso coração. E com os Efésios não foi diferente. Eles viviam amor, eles serviam com grande intrepidez e faziam a obra, mas chegou um momento que esse amor foi se esvaindo. E não é uma coisa repentina, irmãos, porque a gente sente quando está saindo. O amor, ele não acaba assim, ó, você tem aqui e ele acaba no outro dia, não. É uma coisa gradual, é uma coisa que vai acontecendo. A gente vai percebendo, e aí se a gente faz pouco caso, aquilo domina o nosso coração, e a gente deixa de servir e amar o Senhor como devemos. Né? Aí eu queria, dentro dessa mensagem, falar de 3 coisas que, se Deus permitir que eu fale, né? Porque geralmente a gente planeja pregar algo e no decorrer o Espírito Santo direciona às vezes para outra coisa. Mas o que eu entendi de Deus para falar para mim e para os irmãos, que a gente tem que buscar o amor perdido. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que buscar um amor que nunca teve. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a gente tem que permanecer no amor que a gente tem. Buscar um amor perdido, buscar um amor que eu nunca tive e permanecer no amor que eu tenho hoje. São as 3 coisas. Amém? E aí, inicia o texto falando uma coisa muito séria, porque essas cartas, irmãos, elas foram enviadas a essas igrejas porque Cristo quis mandá-las para essas igrejas. Não existiam só essas 7 igrejas. Por exemplo, uma igreja muito conhecida que a gente vê nas cartas, que é a de Colossos, né, dos Colossenses, estava nessa região também. Mas o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, não quis mandar uma carta para lá. Mandou somente para essas 7 igrejas. Se vocês verem o mapa, é interessante. Quando o João sai da ilha, a carta sai da ilha de Patmos, ela faz um trajeto, ele não manda para um aqui, outra ali, não. Ela faz todo um caminho, sabe? É interessante. Tudo é organizado, Deus faz tudo pensado. Do jeito que está aqui, a ordem das cartas que a gente está lendo aqui, foi o caminho que foi feito por elas. Primeiro entregou Éfeso, depois foi para Esmirna, depois foi para Pérgamo, depois Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E não foi escrito só esse trecho aqui para a igreja de Éfeso, não. O livro de Apocalipse inteiro foi para essas igrejas. Porque a gente tem uma compreensão de que chegou uma carta específica para Éfeso, chegou uma carta para Esmirna, chegou uma para Pérgamo e as demais. Não. O livro inteiro de Apocalipse foi encaminhado e essa carta maior, digamos assim, foi passando para todas as igrejas.
De sorte que Esmirna, quando estava lendo, estava vendo o pecado de Éfeso. Éfeso, quando estava lendo, estava vendo o pecado de Sardes. E a igreja estava conhecendo a fraqueza uma da outra. Por quê? É interessante saber disso. Para que a própria igreja ela não entenda que só ela passa por dificuldade. Porque uma igreja passa por uma situação difícil e a outra não passa pela mesma coisa. Então, a própria igreja poderia tomar consciência e começar a orar uns pelos outros. E com isso fortalecer cada comunidade, que o intuito era esse. Né? Alguns estudiosos dizem que essas cartas, isso é uma coisa interessante, essas igrejas, elas representam períodos da história, certo? Tem duas visões principais. A gente sabe que essas igrejas existiam na época de João, e elas foram endereçadas para cada uma delas, isso é fato. Mas a gente sabe que Deus fala com a gente hoje quando a gente lê. Deus não deixou unicamente para eles, Deus deixou para nós. Então os teólogos querem dizer que existiram épocas em que essas cartas, elas representavam certas épocas. Mas na verdade, eu entendo, e é uma das visões, né, que existem, que elas se repetem durante toda a história da igreja. Então, hoje a gente vive um cenário que, se a gente for avaliar a igreja mundial, várias igrejas vão se enquadrar em cada característica dessas aqui. Tem igreja que tem todos os pecados de tudinho aqui. Tem igreja que não tem todos os problemas que essas têm. Mas a gente tem que ler, olhar o que para nós é necessário, tratar essa ferida e se voltar para o Senhor. Porque todas elas, Deus deu a oportunidade para que eles pudessem se voltar novamente. Deus não está mandando, dizendo assim, ó, você está julgada, acabou para você, já estou no inferno. Não. Porque quando você pega, por exemplo, a carta de Laodiceia, Deus diz que você é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Né? Olha a expressão de Deus para essa igreja. Mas ele diz que, olha o que é que ele diz, né? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Então, existe um interesse de Deus por trás, que é trazer uma realidade que muitas vezes a igreja não vê, não percebe, para que ela abra os olhos e ela corrija-se daquilo e viva o evangelho verdadeiro. Com isso, irmãos, como é uma palavra assim muito forte, eu não estou dizendo e nem quero ser a melhor pessoa do mundo, que eu não sou. Né? Vou dizer igual o Paulo, eu acho que eu sou o pior. Mas, se a gente for esperar uma perfeição absoluta de uma pessoa para pregar sobre esses assuntos, por exemplo, ninguém vai pregar. Porque o próprio João também tinha problemas, mas Deus usou ele para pregar para essas igrejas. Amém? Versículo 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. No capítulo 1, um pouquinho antes, ele vai dizer que as 7 estrelas são, ele diz aqui, ó, os anjos da igreja, né? As 7 estrelas são os anjos e os castiçais são as próprias igrejas. Algumas pessoas querem dizer que o anjo aqui é um anjo mesmo. Agora fica muito estranho o João escrever para um anjo, né? Porque o anjo pode estar em qualquer lugar. Então entende-se que ele estava escrevendo para o pastor da igreja. Porque o pastor tem uma responsabilidade muito grande. Hoje, as pessoas não levam muito isso em consideração. Né? Hoje as pessoas acham que o pastor é uma pessoa qualquer, praticamente, né? Está faltando respeito. Logicamente que a gente não vai concordar com algo de errado que o pastor faça ou fale. Mas a gente tem que ter respeito e entender a posição que Deus o colocou. E aqui, mostrando isso, Deus usa João para escrever e mandar para o pastor da igreja. Ele não mandou para o irmão mais conhecido, não. Ele não mandou para aquela pessoa mais influente da igreja, porque tem igreja que tem membro mais influente que é o pastor. Ele mandou para o pastor, certo?
Outra coisa, quem mandou foi o próprio Deus, foi Cristo que mandou. Ele não mandou um anjo, não, dada a seriedade do assunto. Ele poderia mandar um mensageiro, tipo o Gabriel, né? Embora o Miguel, por exemplo, não seja considerado um mensageiro na Bíblia, podia mandar também, que é um anjo forte, né? Que a gente conhece, mas ele próprio se revela no capítulo 1, quando a gente lê aqui, para João, e ele próprio manda para quê? Para que a igreja saiba que é algo sério, que não é brincadeira. Porque vai que algum irmão diz assim, não, essa visão de João aí, isso aí não é Jesus não, isso aí é algum demônio que apareceu para ele. Porque tem igreja tão cheia de si, que ela quer arranjar qualquer argumento para desacreditar naquilo que Deus está falando. Então, como eles tiveram acesso a todo o livro, no capítulo 1 diz que quem falou foi Cristo. E no início da carta ele já deixa logo claro. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, ou seja, ele tem na sua destra. Ele é o soberano Senhor. Ele é o dominador. Ele é quem fala e nós temos que nos calar e ponto final. Ele é quem diz e a gente tem que obedecer sem titubear, sem achar ruim. Ele vai falar e muitas vezes vai nos ferir. Por quê? Porque nós vivemos muitas vezes uma vida que destoa da sua verdade. E quando ele vem com a verdade, ele faz um corte profundo na nossa alma. E esse corte, ele não é um corte como uma espada ou uma faca normal faz. É um corte que vai sarando, e vai curando. E ele diz que anda no meio dos castiçais. E nessa passagem, os castiçais são as igrejas. Ou seja, ele tem conhecimento de tudo que acontece na igreja. Ele sabe. E o saber dele não é o nosso saber. Não precisa nem eu dizer isso, né, irmãos? Mas a gente precisa só relembrar que ele conhece o profundo do homem de uma forma que nenhum homem conhece. O homem acha que sabe quem é, que conhece algo de si, mas não sabe. E aqui a gente está vendo o próprio Cristo dizer, olha, eu tenho o domínio da vida de vocês, eu tenho o domínio de quem está liderando vocês, e eu estou no meio de vocês, vocês não escondem nada de mim. Vocês acham que a obra mal feita que vocês estão fazendo, eu não vejo, eu não percebo a intenção do coração de vocês? Eu vejo. Versículo 2 diz assim, eu sei as tuas obras, teu trabalho, tua paciência, não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Irmãos, olha as características dessa igreja. Uma igreja que trabalha muito para a obra, uma igreja paciente, sofre por causa dos maus que querem penetrar na igreja e fazer divisão e outras coisas mais, e tinha muitas pessoas desse tipo nessa igreja, e eles sofriam com isso. Eles colocaram à prova os falsos apóstolos. Era uma igreja preparada, irmãos, não era uma igreja qualquer. Eles eram pessoas capazes na questão intelectual, teologicamente falando. Eles tinham a compreensão do que era o evangelho, e eles conseguiam, quando alguma pessoa entrava com algum tipo de heresia ali dentro, desfazer, né, aquele engodo que estava querendo tomar conta da igreja. E eles começaram a fazer isso. Só que o que é que acontece, irmãos? Eles estavam fazendo, digamos que no automático. Porque se a gente pegar hoje muitas igrejas, a gente escuta a mensagem, uma mensagem assim, muito bonita. Um culto muito bonito. Mas se tornou uma coisa mecânica. Sabe? A gente fala muito de outras religiões, né? A gente fala muito de catolicismo, dentre outros. Quando vou falar aqui uma palavra bem interior, assim.
A gente sabe que é debulhando, né? Mas quando você pega assim uma senhora desbuiando um terço, muita gente fala, mas tem gente que está cultuando igual aquilo. Tem gente que está fazendo todo o procedimento cultico bem direitinho. Louvor, primeira linha, sabe? Pregação, parece que não tem defeito nenhum. Só que o coração está distante. O coração está longe do Senhor da igreja. E essa igreja aqui, ó, Jesus está trazendo as características dela. Ele está dizendo o que essa igreja tinha feito. E aí é interessante quando a gente vai olhar no original, por exemplo, quando ele vai falar aqui, ó, o teu trabalho, é uma palavrinha chamada kopos, não é um trabalho simples, é um trabalho intenso, que fadiga. Então esse trabalho para a obra que eles faziam não era qualquer coisa, não era assim, estar só nos cultos, não. Não era só vir para o ensaio da banda, sabe? Não era só vir para uma reunião, não. Era um trabalho fadigante, intenso. Eles fizeram isso com muita vontade. Esse era o tipo de trabalho deles. Aí ele diz, usa também aqui o texto, né? No versículo 2, a tua paciência, que em algumas versões tem resiliência, hupomoni, essa palavra no grego. Significa o quê? Pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade. Essa pessoa tem fé mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Então, não é uma paciência, uma perseverançazinha qualquer também. Eu acho muito interessante pesquisar essas coisas no original, por quê? Porque a língua portuguesa, às vezes, ela não traz o peso que o texto traz, o que esse povo fazia. A gente lê aqui e acha isso aqui uma coisa simples. Na minha igreja eu faço isso aqui também. Você não faz, irmãos, porque não era do mesmo jeito. Eles doavam tudo de si. Aí no versículo 3 diz, sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Aí ele usa aqui, ó, no português, paciência é a mesma palavra. No grego já muda a palavra. Para nós é como se fosse a mesma coisa. Aí ele diz, trabalhar com empenho exaustivo. É a palavra copial. Estou falando porque tem gente que gosta de estudar, né? Depois pegar um dicionário, pode ir lá ver que é bem interessante. Trabalhar com empenho exaustivo. Olha só essa igreja, irmãos. Uma igreja dentro daquele ambiente que eu contextualizei no início, uma igreja forte, uma igreja com condição financeira, podemos dizer assim, com pessoas que com certeza eram intelectuais, inteligentes, numa cidade grande, conhecida, famosa, fazendo essa obra, não de qualquer jeito, vivendo o evangelho de uma forma agradável a Deus, mas se distanciando do que é essencial na vida cristã. E aí, ele diz, trabalhaste pelo meu nome. Vejam que no versículo 2 eu falei de trabalho, no 3 ele fala de trabalho também. Só que aqui, ele vai usar outro termo também, dizendo que é algo duro de suportar, um trabalho duro de suportar. Ele já é diferente do versículo 2. Aí a gente pensa, é proposital isso aqui no texto? É. Por quê? Porque ele queria especificar detalhadamente o que essa igreja fazia. Por isso que é bom quem tem acesso ler essas coisas, porque a gente consegue pegar a essência do texto. E aqui ele está como se fosse repetindo, mas não é. Ele está fortalecendo para que eles pudessem ler, as outras igrejas pudessem ler também, e ver que eles não faziam um serviço simples para Deus. Eles se empenhavam de verdade. Aí diz assim, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Palavra afiemi, que pode significar abandonaste. É como se fosse um marido que deixa a esposa.
Uma pessoa que negligencia coisa muito importante se assemelha a alguma pessoa que deixa algo para viver os seus prazeres. É o que diz aqui no versículo 4. Essa palavra deixaste. Como é que uma igreja chega a esse ponto, irmãos? Uma igreja vivia a verdade do evangelho, vivia o amor do Senhor, servia com fervor, pregava, alcançava outras pessoas e chegou nesse ponto. A gente tem que refletir sobre isso, irmãos, porque a gente passa muito tempo vindo para o culto. Nós temos que ter muito cuidado para realmente não ficar uma coisa automática. E eu, particularmente, eu não sei se os irmãos fazem isso, eu oro muito pedindo a Deus para não chegar nesse ponto. No início aqui também eu falei sobre as 3 coisas que eu queria mencionar, né? Um amor que eu preciso voltar porque eu perdi, um amor que eu nunca tive e eu tenho que permanecer no amor se eu tiver ele hoje. Eu cansei de orar a Deus dizendo assim, Senhor, me dá um amor que eu nunca tive. Porque a gente não pode se acostumar com a ideia de que a gente está assim na melhor posição possível diante de Deus, irmãos. Porque se a gente chegar nesse ponto, a gente vai cair no erro de muitas pessoas. Esse povo aqui, talvez, eles achavam-se tão conhecedores e tantas outras coisas mais, que quando esse sentimento foi chegando neles, no coração deles, né, eles foram perdendo isso, eles foram empurrando isso aí com a barriga como se não fosse nada. Isso foi tomando conta da vida deles a ponto de precisar o próprio Cristo chamar a atenção enviando essa carta. Aí ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz assim: lembra-te de onde caíste. Irmãos, como é que eu vou me lembrar de uma coisa que eu fiz se eu não souber o que é? Cristo está trazendo à memória deles uma coisa que eles sabiam que tinha acontecido. Ele está dizendo, lembra-te de onde caíste. Ele está dando um toque para eles trazerem à memória o que foi que fez eles se distanciarem dessa verdade. Eles sabiam muito bem que existia um pecado que tinha ferido, né? E o interessante aqui, irmãos, é que nas outras igrejas, se a gente ler, Cristo fala que tinham pessoas que não estavam seguindo as doutrinas erradas que estavam adentrando na igreja. Algumas tinham ido, outras não. Essa aqui era a igreja toda. Toda a congregação, irmãos, toda ela tinha caído e sabia o que estava acontecendo lá, porque se eles não soubessem, Cristo não teria dito, lembra-te de onde caíste. E aí Deus está falando comigo e com alguma pessoa aqui, eu não sei, para a gente trazer à memória o que foi que aconteceu na nossa vida, que fez a gente se distanciar dele, que fez a gente esquecer quem ele é para nós, que fez a gente amar mais outras coisas, outras pessoas do que ele próprio. O que foi que fez a gente perder o interesse e o desejo por ele e por aquilo que é dele. Porque não se engane, irmãos, e eu vou dizer por mim, desde que eu me converti até hoje, tiveram vezes que eu fui para a igreja só por ir. E muita gente está fazendo isso aí, só por ir. Mas a igreja, né, embora a nossa vida cristã não seja só num culto, a igreja a gente tem que estar por amor a Ele, para cultuá-lo. Imagine se no passado, irmãos, a igreja fosse como no passado, que os sacerdotes tinham que se purificar, tinha todo um processo para chegar na presença de Deus, porque senão eles morriam até fulminados. Como é que seria? Muitos de nós não permaneceríamos, pode ter certeza. Aí ele diz, no mesmo versículo, arrepende-te
e pratica as primeiras obras. Essa notícia do arrependimento, irmãos, é a melhor notícia que a igreja pode receber, porque tem a oportunidade. O pior é quando chegar num momento que não haverá mais a oportunidade de se arrepender. E a gente, às vezes, sabe, tão acostumado com certos tipos de mensagem que hoje se pregam, quando alguém fala sobre isso, arrepende-te, tem irmão que no coração, quando o pregador, quando o pastor está falando, ele pensa assim, ó, se arrepende tu. Né? É como se ele não tivesse pecado, é como se ele não precisasse de perdão. É como se ele vivesse uma vida santa, ilibada constantemente. É como se ele não tivesse nenhum pensamento impuro, ou um pensamento qualquer que o afaste de Deus, né? É como se fosse uma pessoa ultra mega santa. Meus irmãos, Deus está dando uma oportunidade de nos achegarmos a Ele. Quando Deus diz arrependa-se, Ele está dizendo assim, olha, eu estou aqui aguardando você se voltar para mim. Eu estou dando a oportunidade de você chegar aqui e eu lhe receber de novo. E você experimentar de novo do amor que você já teve. Eu posso dar um amor maior do que o que você já teve. Eu posso dar um amor diferenciado que você vai se deleitar tanto que a sua vida, se você sentir 1 segundo desse amor, você sustenta o resto da sua vida inteira, lembrando desse momento. Deus quer que a gente entenda isso. Pratica as primeiras obras. O irmão Joacélio falou uma coisa aqui, eu até escrevi aqui um pouco também sobre isso. Praticar as primeiras obras, eu me lembro muito sobre essa questão das crianças, né? Quando a gente se converte, tudo da fé é bonito. Tudo da fé é interessante. Pode ser a coisa mais que a gente hoje diga que é a mais boba, mas é uma coisa assim, sabe, grandiosa. Eu me lembro de algumas coisas do início da minha fé. É uma visão que pode ser dita por muitos como infantil, mas é uma coisa que você vive com verdade, sabe? Você se entrega com mais verdade a Deus, e Deus está pedindo para a gente voltar às primeiras obras, para a gente ser como crianças, sabe, no trato, na falta de malícia, na inocência, mesmo sabendo que criança nasce com pecado, mas eles não nascem com culpa. Eles são inocentes, eles não desenvolveram ainda, sabe, o seu senso moral a ponto de eles poderem pecar voluntariamente como a gente pode. E a gente faz muitas vezes. E o Senhor está dizendo assim, olha, deixa de querer ser velho demais na fé. Volta para um estado que tu tem coragem de reclinar a tua cabeça no meu ombro, no meu colo, no meu peito. Na sociedade que a gente vê hoje, irmãos, assistir um filme de Cristo e ver João reclinando a cabeça na ceia, né, sobre Cristo, é quase chamar o João de homossexual, na visão, né, de hoje. Por quê? Um homem colocar a cabeça no peitoral de outro aqui, que é isso? Mas sabe o que é isso? É porque João ali, ele sabia quem estava lá. João sabia e sentia quem era o mestre, irmãos. E a gente às vezes deixa de sentir esse amor por bobagem, porque a gente quer ser grande demais, grande no sentido de maduro na fé, que às vezes Deus quer. É como se Deus estivesse assim, meu filho, vem cá que eu quero aqui fazer só um carinho em você, sabe? Passar a mão aqui na sua cabeça. Quando precisa, ele dá uma lapada boa também, certo? Mas é como se ele quisesse estar assim acariciando, você chorando, às vezes a gente chorando atribulado com alguma coisa, chorando, mas a gente não se coloca como uma criança na presença dele. E aí acha ruim porque ele não fala do jeito que a gente quer. Claro, você lá, todo duro, sabe, todo seu lunga lá, quem é cearense sabe quem é. Ele quer que nós nos coloquemos diante dele como crianças. Irmãos, na fé,
a gente tem que ter essas duas características. Nós temos que ser meninos para algumas coisas, nós temos que ser adultos para outras. Nós temos que ser adultos para defender a fé, para pregar a verdade do Evangelho, para falar do amor de Deus para as pessoas, para adentrar nos lugares difíceis e perigosos, para sermos luz aonde nós estivermos. Mas nós temos que ser como crianças na presença dEle, sabe? Eu não posso pegar e chegar todo inchadão para falar com meu pai, não. E a Bíblia diz que Ele é Abba Pai, sabe? Ele é um pai carinhoso, que quer trazer-nos para perto dEle. E aqui quando Ele diz, né, que a igreja devia voltar à prática das primeiras obras, essa igreja ela tinha que ter essa consciência. Como era lá no começo, irmãos, todos nós, se formos avaliar a nossa jornada de fé no começo, a gente se envergonha de algumas coisas, mas se a gente for olhar para outras, a gente tem saudade. Eu sei que tem gente que tem gente que até a hora que diz assim: Senhor, queria tanto que voltasse aquela época. Não volta porque a gente não quer, porque a gente quer ser duro, sabe? A gente quer ser muito duro na presença daquele que não há nada que fique rígido. Sempre na presença de Deus, se Ele quiser, Ele nos quebra completamente. Mas como Ele nos dá liberdade, Ele não quer fazer isso de forma forçada. Ele quer que eu e você nos acheguemos a Ele com um coração voluntário. Amém? Aí Ele fala isso, né? Coisas excelentes. Porque para mim, quem está me dando a oportunidade de estar perto dele, dizendo assim, se arrepende, para mim é uma grande oportunidade. Aí ele diz assim em seguida: quando não, porque se tu não fizer isso, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então veja, não é uma brincadeira, irmãos. E a gente hoje vive um evangelho que parece que não existe o Deus juiz, justo, sabe? O Deus que o pessoal fala que é só amor, né? Porque é 99,9% de pregação do amor de Deus, esquece que é o Deus que vai lançar no inferno, sabe? Cristo falou no inferno muitas vezes. Por quê? Porque é um lugar perigoso, irmãos. Essa repreensão aqui de Deus, né? É justamente para eles entenderem que se eles não retornarem às primeiras obras, àquilo que é necessário à fé, a esse amor genuíno, eles vão perecer. Ele usa o termo aqui que vai tirar o castiçal, ou seja, aquela igreja vai acabar. Ele vai tirar, não é só o templo, os irmãos que estão no templo. Isso aqui é uma linguagem figurada para dizer que ele vai dizimar, ele não vai matar de uma hora para outra. Vão morrer depois, mas se morrer daquele jeito, eles estão fadados à eternidade de tormentos. É duro? É. Mas nós parece que só somos movidos por isso. Tem que ter uma palavra dura. Você fala 10 vezes para o seu filho: não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. Aí você vai lá e você aplica uma correção, ele faz, mesmo que não goste, mas ele faz. E Deus está dizendo aqui, por quê? Porque se não dissesse, não fariam. Todas as cartas, com exceção das que ele falou, só tinha coisa boa, todas, ele fez esse tipo de repreensão. Ele deixou claro que tinha que se voltar, porque senão iria perecer. Ele vai falar que no versículo 6, estou tentando seguir versículo por versículo, que essa igreja também, mesmo ela tendo essas características, e estando nesse estágio, né, do amor perdido, eles aborreciam as obras dos nicolaítas, que na época eram pessoas que entravam na igreja, que estavam lá pregando coisas relacionadas à sensualidade, sacrifícios aos ídolos. Você imagina, irmãos, entrar uma pessoa, começa a se congregar com a gente, algumas pessoas, aí de vez em quando tem uma roda de irmãos conversando, aí está lá
Aí ele começa a meter assuntos dizendo que você pode fazer isso, isso e aquilo outro, mas contraria completamente a fé. Né? Imagina uma coisa dessa, mas eles pegavam pesado com eles. E eles conseguiram minar esse trabalho que o inimigo tinha preparado para essa congregação. Mas a questão é que tudo isso, irmãos, que eles fizeram, não adiantavam mais de nada. Por quê? Porque o amor estava distante. Não existia mais no coração deles aquilo que era necessário. Se nós pegarmos, por exemplo, 1 Coríntios 13, aquele texto altamente conhecido sobre o amor. Primeira Coríntios capítulo 13. Olha o que é que diz. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, eu seria como o metal que soa e como o sino que tine. Ainda que eu tivesse dom de profecia, que eu conhecesse toda a ciência, tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Nesse texto, irmãos, que é lido em casamento, é mandado carta para a namorada, né? Me diga aí quem é o homem ou a mulher que consegue viver esse amor aqui? Isso aqui é um amor ideal que a gente tem que buscar. Porque esse amor aqui é o próprio Deus. Lá em João, na primeira carta de João, diz que Ele é amor. Em essência, Deus é amor. E esse amor descrito aqui, que Ele diz que não adianta você falar em muita língua, ter profecia, né? Todo conhecimento, mas se você não tiver esse amor, de nada adianta. Aí ele diz no final: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas o maior é o amor. E aí, para finalizar, o texto vai falar nessa última parte, para aquele que vencer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A gente faz coisa errada, se desvia, peca todo dia, pensando ou praticando. Aí Deus diz: se arrepende, meu filho, porque eu te quero de novo perto de mim. E eu não só te quero perto de mim, eu vou te dar algo. Eu vou fazer algo que tu não tem nem como mensurar com a tua cabeça humana. Você vai comer da árvore da vida. Tem gente que acha que vai chegar no céu e vai ter que ficar comendo direto uma fruta lá para não morrer. Isso é uma expressão só simbólica. A gente vai ter vida eterna, irmãos. Ele vai perdoar e Ele vai nos dar uma condição que não tem como a gente imaginar a grandiosidade disso. A gente tem que começar a pregar o que antigamente se pregava: o céu, a presença de Deus. Hoje, quando algumas pessoas vão falar no céu, querem falar de rua de ouro. Quero lá saber de rua de ouro, irmão. Quero saber do sol da justiça que vai estar lá. É do eterno que eu nunca o vi e o verei. E não somente isso, eu vou ter um corpo semelhante a Ele. A Bíblia diz: corpo transformado, cheio de glória. Mas Ele diz que é ao que vencer. É por esforço próprio? Não é. Tem gente que acha que tem que fazer um esforço. O esforço que você tem que fazer é colocar na mão de Cristo. Porque se Ele não tiver, a gente não consegue. Amém? Quero cantar uma música. Os irmãos não se importem muito com a voz, tá? Só com a letra. E quem entender que precisa estar mais perto de Deus, quiser vir aqui na frente ou no seu próprio lugar,
a gente ora para que Deus possa cuidar de você, receber de novo você, porque Deus quer. Amém? Quero voltar ao início de tudo, encontrar contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Glória a Deus. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Glória a Jesus. Aleluia.
Amém. Glória a Deus. A irmã já é irmã porque vai aceitar Jesus agora. Ô, bênção. Irmã Maria, eu vou até dar a paz do Senhor para ela. A paz do Senhor. Irmã, é um prazer muito grande, porque a Bíblia diz que quando alguém se arrepende, há uma festa no céu. E nesse momento, o fato de a senhora estar aqui, está acontecendo isso lá. E a igreja com certeza está feliz com essa atitude da senhora. Amém? E a gente agora vai fazer uma oração pela senhora e pela igreja também. Tá bom? Depois as irmãs acompanham a senhora. Certo? Irmãos, vamos orar pela nossa nova irmã, né? Irmã Maria. Estendam as mãos, agradecendo a Deus por isso. Senhor, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Ó Deus, tu és fiel, tu és maravilhoso, Pai. Te agradecemos pela tua bondade, porque o teu amor se manifesta, Senhor. Que nós possamos abrir o coração para receber este amor. Recebe, ó Deus, esta senhora que veio aqui à frente demonstrando, ó Deus, arrependimento, aceitando o Senhor como seu Salvador. Que o Senhor possa ajudá-la, fortalecê-la, guiá-la e fazer, ó Deus, dela uma bênção, ó Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa quebrantar o nosso coração. Muitas vezes vivemos para nós mesmos, ó Pai. Muitas vezes, Senhor, nos esquecemos quem Tu és, as oportunidades que o Senhor tem nos dado, Pai. Esquecemos de estar perto de Ti. Meu Deus, tenha compaixão de nós. Que o Senhor possa nos fortalecer no espírito, na alma e no corpo. Que a Tua igreja aqui seja renovada. Oh, glória a Deus, aleluia. Ora nanaruia nosodora mahasie. Ora narikuvunea namasorahasti. Andorolaio mahasunderai. Rakuenera masaya hanarahasudeo. Durumai anuvarahashoe. Haruguvunai aramalai. Rua na shaindorakovna neha. Druidneshno lamaruaknire. Raduvnai drudneshneha. Hanoragovanua. Oh, aleluia, glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, recebe-nos, ó Deus. Perdoa-nos nesta noite. Abençoa a tua igreja, não só aqui, Senhor, em toda a terra, os teus servos que padecem, que estão fracos, que estão, ó Deus, necessitados. Estende a tua mão, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos, gratos por tudo. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, amanhã às 19 horas, círculo de oração, e na quinta-feira, não percam o culto de doutrina. Deus tem nos abençoado muito através da palavra do Senhor nas quintas-feiras. Convidar o pastor Francisco, por favor, para estar impetrando as bênçãos apostólicas. Uma semana de paz a todos os amados. Que Deus ministre livramento sobre você e sua família, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam todas sobre nós e toda a igreja diz, amém.